João 14,6. E eu tenho 12 minutos. João 14,6. Quero parabenizar os irmãos que participaram do acústico ontem, pelo esforço e empenho na comemoração e na celebração do mês da música. Quero louvar a Deus pelo esforço de todos que se envolveram nessa programação. João 14,6. Vamos dizer todos juntos aquilo que nós conhecemos de cor. Disse-lhe Jesus: tema da mensagem desta manhã: Jesus não é um campo de observação, mas um modelo a ser imitado. Jesus não é um campo de observação, mas um modelo a ser imitado. Falta discipulado nos nossos dias hoje. Tem muita gente para fazer muita coisa, mas pouca gente a ser seguido. Há uma crise no ministério pastoral, há uma crise na igreja evangélica, porque os heróis da justiça, da Liga da Justiça, caíram, como diz o pessoal do Graça da Garça. A quem nós vamos seguir hoje? Quem é o nosso referencial? Muitos abriram mão de viverem a comunidade cristã, por quê? Por causa dos afetos, por causa de tanto motivo ruim que nós achamos no meio, infelizmente, da igreja. E isso acontece e vai sempre acontecer. Não deveria acontecer, precisamos lutar contra isso, mas a igreja do Senhor, santa, ela é feita de seres humanos. O discipulado cristão é a proposta do seu Cristo para a igreja. A quem nós devemos imitar? Nós devemos imitar aquele que tem o maior total exemplo do que é viver o paradigma do reino de Deus. Jesus não é um campo de observação. O evangelho do Cristo que muda a história da humanidade não é um campo de ciência a ser observado de longe. O evangelho do reino, ou seja, Jesus Cristo, é Deus encarnado nas terras da Palestina, que precisa ser seguido pela sua igreja. Jesus precisa ser um modelo de vida que o cristão precisa imitar, de maneira tal que outros crentes possam imitá-lo a partir da sua vida. Discipulado cristão não se faz com método e nem com processos. Discipulado cristão se faz com a cruz do evangelho. E quem não quiser a cruz do evangelho, não quer o evangelho da cruz. O que significa seguir Jesus? Aí é um outro problema. Como seguir e imitar Jesus? Jesus tem um embate muito grande. E a primeira afirmação que eu quero fazer e destrinchar com os irmãos nesse profundo, mas pequeno texto. Jerry Key disse que se os textos são tão conhecidos é porque tem alguma coisa que a gente precisa aprender sempre com ele. E eu queria desmembrar essa mensagem, e se Deus assim permitir, nos domingos pela manhã em dezembro, exceto o dia que a nossa missionária vai estar aqui com a palavra, eu quero falar 3 domingos sobre o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, amém, irmãos? Para quê, para onde e para quem? O que significa ter Jesus como o caminho? Essa reflexão nasceu no meu coração, fruto de uma mesa de debate de irmãos que têm sido meus mestres hoje. E no meio de uma resposta do pastor Capelletti, ele citando algo sobre isso, então nasceu essa ministração no meu coração. E eu queria expor aqui 3 domingos com os irmãos em João 14,6, se Deus assim permitir. Jesus é o caminho, irmãos. Ele é o caminho. Que caminho? Jesus é o caminho para onde? O evangelho de Jesus não é um lugar que se chega. O evangelho de Jesus é uma maneira que se vai. O caminho não é um lugar onde nós vamos repousar. O caminho é uma maneira diferente de se viver desse mundo caído. Jesus é o caminho.
E ele nos leva para 3 direções. E a primeira, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Porque eu vou usar dizer algumas coisas aqui, talvez que você não concorde. E você espero que concorde com a Bíblia. Marcos capítulo 7. Se você gosta de anotar a mensagem, anote primeiro esse tema. Jesus não é um campo de observação, mas um modelo a ser imitado. E em segundo lugar, anote, Jesus é o caminho que nos leva para fora da religião. Jesus é o caminho que leva o ser humano para fora da religião. Marcos capítulo 7. É só um exemplo do que Jesus faz quando liberta alguém da religião. E reuniram-se em volta dele alguns dos que tinham vindo da onde? Jesus estava na Galileia, então os religiosos foram atrás de Jesus para inspecioná-lo, porque ele tinha curado alguém no sábado. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as impurezas, isto é, por lavar, os repreendiam. Que interessante, né, irmão? Os caras saíram de Jerusalém para criticar Jesus, porque os discípulos dele comeram sem lavar as mãos. E vendo alguns dos seus discípulos, verso 3, porque, agora que eu queria dizer, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as muitas vezes. E quando voltavam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhes os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós. Olha o elogio, olha como que Jesus era manso, tranquilo, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de... Irmão, cuidado para não confundir o evangelho de Jesus com doutrina de homens. Ah, porque isso é uma tradição, se não está na Bíblia, joga fora. A tradição dos antigos. Domingo, nós vamos comemorar o dia da Bíblia. E esse livro tem sido, como disse Carlos Mestres, jogado de um lado por outro como uma flor indefesa, em nome daqueles que querem dizer o que o seu ventre quer. E eu quero que a Igreja Batista de Tauá seja cada vez mais bereana. O que o pastor Maurício disser desse púlpito, o que o seu professor de EBD disser, da sua classe de escola bíblica dominical, o que você ouvir na televisão, que não passe por uma doutrina profunda das Sagradas Escrituras, corra dela. Porque os fariseus, assim como os saduceus rejeitam esse modelo de se explicar a Torá, mas também tem os deles. No intuito de, no âmago de interpretar a Torá, de ver a lei de Deus, foi acrescentado. Jesus não estava declinando da lei, ele estava indo acima dela, e só ele podia fazer. No dia da Bíblia, na semana em que nós vamos comemorar o dia da Bíblia, você está crendo em que Jesus é o caminho da libertação que a religião traz. E a religião me ensina que eu preciso fazer como ser humano alguns atributos, algumas oferendas à divindade, porque se eu agradar a divindade vai me agradar.
Então eu precisava lavar a mão, porque se eu tocasse indo para o mercado um gentio, eu estava impuro. Então se eu lavo a mão antes de comer, Senhor, eu te agradei, então por favor me agrada. Não é o evangelho da graça. Que tipo de evangelho você está conhecendo ou você está caminhando? Jesus é o caminho para longe da religião. Ele te leva para longe. Os fariseus, que são policiais da fé, pessoas que vivem o tempo todo querendo saber se tudo está sendo feito de maneira correta, e esquecem que aquilo que eles acham correto não está mais pautado na sua palavra e na santa palavra, mas está naquilo que eles receberam. E Jesus vai condenar os fariseus e chamar eles de hipócritas, porque eles achavam que estavam transmitindo a lei e a palavra de Deus, mas estava transmitindo tradição humana. E eu amo essa palavra. Jesus se iguala. Tradição humana. O evangelho de Jesus é a coisa mais simples que existe, só que a gente não consegue acreditar nisso. O evangelho de Jesus salva aquele que quem você gostaria que não fosse salvo. O evangelho de Jesus liberta aquele que você não gostaria que fosse liberto. E você sabe por que muitas pessoas não estão mais conosco? Porque a religião botou eles para fora. E não foi o evangelho de Jesus. Por causa da tradição dos homens e dos antigos. E não tem nada a ver com os anciãos da igreja. É a tradição que passa, não os antigos. E isso não tem nada a ver em ser tradicional e ser renovado, irmãos. Por favor, estou falando de teologia. Você recebeu o evangelho. Você entrou, perguntaram para Ariovaldo Ramos, você está envolvido com esse projeto da graça? Esse movimento, a graça do caminho? Aí o Ariovaldo Ramos depois, não. Porque eu já estou no caminho da graça. Jesus é o caminho para muito longe da religião. Tem crente hoje que acha que não pode comer A ou B. Vai ver o que Jesus diz em Marcos capítulo 7. É porque me ensinaram que não pode. Vai ver o que Jesus diz. Meu irmão, semana que vem é dia da Bíblia. E eu tenho chorado diante de Deus. Porque eu tenho conhecido um povo que começa por mim, que não conhece essa palavra. Domingo que vem é o dia da Bíblia. E eles estão no mundo detonando esse texto. Pastor Gesiel, uma vez dando aula no Caleb, ou em outro espaço, ele fez uma pergunta que nós damos a vida por um livro que a gente não conhece. Nós somos cheios de opiniões, mas não conhecemos o texto. Jesus é o caminho que nos liberta da tradição dos homens. O que você tem ensinado para o seu neto? É tradição humana ou é palavra de Deus? Porque aqui eu sempre fiz assim. Se sempre foi feito assim e não está na Bíblia, deixe de fazer. Porque quem tem que guiar a vida do ser humano é a Bíblia. Não tire a Bíblia da sua vida, porque Jesus é o caminho para longe da religião. A primeira coisa que os discípulos começaram a caminhar com ele, eu já me sinto livre da religião judaica. Eu não tenho nada contra os judeus, pelo contrário. Mas a religião evangélica protestante brasileira está aprisionando um monte de crente que não conheceu o Jesus que te leva para o caminho. Jesus é o caminho para longe da religião. Jesus é o caminho que te leva para próximo do próximo. E Jesus é o caminho que te leva para Deus. A gente acha que esse texto é para não crente, né, irmão? A gente usa João 14,6 para não crente. Você quer chegar até Deus? Só tem um caminho, Jesus.
Se o evangelho do caminho não te leva pelo caminho do próximo, você não conheceu o evangelho de Jesus. Faltam referenciais de pessoas que caminham com Jesus. Por isso que a gente começa a conhecer a tradição humana. Eu louvei a Deus porque eu fiz uma visita essa semana e uma pessoa disse do Guilherme: pastor, faltam mais Guilhermes nas igrejas. Disseram isso de você. E eu concordei. Referenciais de pessoas que estão andando no caminho, fora da religião. A Bíblia, a gente gosta de criticar tanto a igreja romana, porque a igreja romana pegou a sua tradição e colocou de pé de igualdade com a palavra de Deus. E infelizmente no dia da Bíblia, eu como pastor batista protestante preciso pregar contra isso. Há sangue nesse texto, irmão. Há sangue nesse texto. Sangue do Cristo, sangue de gente que amou Ele. Para você abandonar as verdades da palavra para ficar com aquilo que os homens dizem, que o seu avô dizia, que o seu pai dizia. Tradição de homens. Foi o que Jesus disse. Ele é o caminho que te leva para longe da religião. Eu não sei que tipo de religião você está vivendo, mas se não for a religião para cuidar das viúvas, dos pobres, essa não é a religião de Jesus. Ele é o caminho que te liberta. A discussão das pessoas que até hoje continuam ensinando que não pode comer, Jesus vai dizer que aquilo que você come é porque o Espírito Santo foi muito educado na hora de traduzir esse texto. A gente tem um respeito muito grande pela santidade de Jesus, mas ele disse que aquilo que entra pela boca sai por um lugar que vai parar e é escuso. Acho que o Espírito Santo deu uma ajeitadinha para a gente poder ler esse texto no culto. O que contamina o homem não é o que entra para ir para o vaso sanitário. O que contamina o homem é o que sai contaminado para ir para o coração das pessoas. Aqui Jesus encerra com a lei dos cerimoniais. Eu sou a graça, Ele é o caminho. Não dá para falar sobre verdade e nem sobre vida. Eu vou parar aqui. Eu queria inaugurar a semana de comemoração da Bíblia. E meu irmão, eu queria te pedir um favor. Leve isso aqui a sério. Leve esse projeto aqui a sério. Em quem você tem crido? Moisés, no seu chamamento, me mostra, a partir de uma palavra de Ariovaldo Ramos, que ele tinha a mente pós-moderna. Moisés. Todo mundo acha, Ariovaldo Ramos dá um show de interpretação bíblica. Todo mundo acha que o cajado que Moisés usou era um cajado de fé. Mas o cajado de Moisés era um elemento de incredulidade. Quando Moisés está passando no deserto, ele vê aquele fenômeno. Moisés faz algo que nós fazemos hoje. Ué, deixa eu investigar esse fenômeno. O que está acontecendo? Porque no tempo de Moisés, era para ele cair de joelhos e gritar: opa, mais um Deus, o Deus sarça. E Moisés faz algo muito interessante. Deixa eu avaliar esse fenômeno. E ele chega prepotente, porque Deus fala assim: ei, pode parar. Moisés, ele: oi, pode falar. Aí Deus fala assim: para que tu está em terra santa. Tira o pé. Tira as sandálias. Tire as sandálias. Isso aqui é terra santa. Você está pensando que você é quem? Vai lá e diz para o povo: não, mas eles não vão acreditar. Se Moisés tivesse acreditado naquilo, não precisava de cajado. Ó,
Faraó, Deus mandou vir aqui dizer que o povo vai sair. Me prova, não preciso te provar. Moisés era pós-moderno. Aí Deus entende a pós-modernidade, já no tempo de Moisés, ele fala assim, bota a mão no peito. Ih, tô doente, bota de novo, estou curado. Joga o cajado no chão, pega pela serpente. Ninguém pega a serpente pela cauda. Ela pode morder, se pega pela cabeça. Aí Deus vai lá, incrédulo. E a gente acha que nesse momento Moisés era um homem de fé. Ele foi depois. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho que te leva para longe da religião. Se você não conhece o Evangelho da Graça, comece a estudar, porque você pode estar conhecendo o Evangelho da religião, que te aprisiona com tradição de homens. Amém? E não tem conclusão, porque eu estou no primeiro ponto da mensagem, então vou interromper assim do nada. Por isso que vai ficar meio estranho. Mas eu vou fechar isso aqui, vou falar sobre verdade e sobre vida. Você pode dizer comigo, Jesus é o caminho?